Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Nós hoje vamos fazer um pequeno comentário ainda a respeito do suicídio. Lembrando que hoje é a última segunda-feira do mês de setembro, o mês amarelo, o mês em que trabalhamos muito em prol do não suicídio. O mês em que a gente teve como tema Não te julgo, te ajudo. Então hoje, a última segunda-feira do mês de setembro, nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre o suicídio, só para encerrar esse tema no mês de setembro, nas segundas-feiras. E aí, lembrando a pergunta 956 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos espíritos o seguinte: alcança o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de juntar-se a elas. Quer dizer, aquelas pessoas que perderam um ente querido e que resolvem se matar na esperança de se encontrar com o seu ente querido que se foi. E a pergunta é, ele alcança esse objetivo? Ele consegue se encontrar com essa pessoa? Olha a resposta. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem aos que eram objetivo de sua afeição, deles se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompensa um ato de covardia e o insulto que lhe fazem ao duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que pensam abreviar, e não terão para compensá-los a satisfação que o esperavam. Seria até como premiar, né? Alguém que comete um ato desse pelo ato que ele fez. Então, não vai se encontrar com seus entes queridos. Muito pelo contrário. Vai se distanciar muito. Vai se afastar deles muito. Falei aqui na outra semana que às vezes eles podem até receber a visita desses seus entes queridos aonde eles estiverem, mas nem percebê-los a presença irão. Porque tudo isso é questão de vibração, de sintonia, e a pessoa que se suicida, ela transgride as leis, ela danifica o seu corpo perispiritual, as suas vibrações são muito piores. Veja essa pergunta seguinte: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Quais são as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende da circunstância. Alguns espiam o asfalto imediatamente, outros em nova expiação, que será pior do que aquela cuja o curso interromperam. Cada caso um caso. Deus, em sua infinita bondade, julga o que é melhor para cada um de nós. Mas é interessante que aqui diz que tem uma coisa que o suicida não escapa, que é a decepção, né? O desapontamento e o arrependimento que ele assume ao pós-desencarnar e vê que tudo continuou, que a vida continua e ainda com grandes problemas, com maiores sofrimentos, com maiores dificuldades, sem contar o acarretamento que gera de sofrimento e dor para as próximas reencarnações. Então não tem como fugir esse sofrimento. Mas atenuantes tem. Isso fica a critério de Deus, porque Deus, em sua infinita bondade, sempre sabe o que é melhor para cada um de nós.
Aqui tem uma notinha bem grande, nós não vamos ler a notinha, mas eu quero ler o finalzinho dela aqui, um parágrafo final que diz o seguinte: a religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei da natureza. Todos nós dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente sua vida. Entretanto, por que não tem esse direito? Por que não é livre o homem para pôr termos em seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar pelo exemplo dos que sucumbiram que o suicida não é a falta somente que constitui a infração da lei moral. Considerações de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha com quem o pratica. Antes, o contrário, é o que se dá, como nulo ensino na teoria, porém, os fatos que ele nos põe sob vistas. Então, muitas vezes a gente pensa que o grande problema do suicídio é a transgressão das leis divinas, é o desrespeito a Deus, é o desrespeito à divindade. Mas não é só isso. O sofrimento dos espíritos que se suicidam não é apenas porque transgrediram as leis, é porque eles geram grandes consequências para si próprio, geram grandes sofrimentos para si próprio. E aí que está o grande problema do suicídio, a corrigenda dos danos que você gera para você. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, diz o seguinte, eu vou só ler um item aqui que é interessante para nós, que é o item 16 do capítulo 5, cujo título é Suicídio e Loucura. A incredulidade, a simples dúvida do futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. As dão a covardia moral. Quando se vê homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou os seus leitores que eles nada têm de esperar depois da morte, não os conduz para as consequências do que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam parar disso duvidá-las? Como compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhe dar? Nenhuma coisa senão o nada, de onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente e mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula um grande número de pessoas e o pensamento suicídio, e aqueles que o fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitido a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições, daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente dos pensamentos do suicídio. Daí, numa palavra, coragem moral. Então, a gente vê, né, que tem uma colocação no Evangelho que Jesus diz assim: ai daquele que escandalizar um desses pequeninos da terra. Então é muito bom a gente ter esse cuidado, porque às vezes nós pregamos uma ideia de que a vida não existe depois da morte. Nós pregamos a ideia de que morreu, acabou. Nós pregamos a ideia que só existe essa vida. Nós pregamos a ideia de que quando você está sofrendo e não tem jeito, o mais plausível é você se suicidar. E isso é um erro muito grande,
porque nós vamos responder por isto. Nós também somos responsáveis por incentivar as pessoas ao suicídio com as nossas ideias do materialismo, com os nossos rancores, com as nossas descrenças, com a nossa incredulidade, com as nossas ideias de que Deus não existe, de que se Deus existisse, nada disso estava acontecendo. Então precisamos ter um cuidado todo especial. E o Espiritismo vem nos trazer um consolo muito grande, vem nos mostrar e provar para nós que a vida continua após a morte. A fé no futuro de que amanhã teremos uma vida melhor é muito grande, ajuda muito. É o antídoto que nós temos contra o suicídio. Fé no futuro. Acreditar que a vida continua. Acreditar que Deus é justo e bondoso. E que se nós hoje estamos sofrendo alguns danos, foram gerados por nós mesmos no passado. Então é muito bom a gente banir da nossa mente e da mente de todos que estão ao nosso redor qualquer ideia de suicídio. Suicídio não. Suicídio nunca. Se possível, nem pensar. Se pudéssemos até abolir essa palavra, tenho a impressão que a cada 40 segundos uma pessoa tenta suicídio. Isso é muito grave. Precisamos conversar mais com as pessoas, ser mais amigos das pessoas, ser mais meigo com as pessoas, tratar as pessoas com mais carinho, com mais respeito. Mostrar para elas que vale a pena viver. Vale a pena viver.